Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos dar continuidade ao nosso curso. Aliás, nosso curso não, nossa conversa sobre o direito civil. Nós havíamos parado no artigo, na aula 7.5, artigo 5º. Agora vamos para o artigo 6º, 7º em diante do Código Civil. E a gente ficou na pendência de responder algumas questões que estavam faltando lá sobre o artigo 5º. Vamos responder lá agora e também vamos ler o artigo 5º, que a gente ainda não leu, o artigo 5º do Código Civil, né? E fazer a concatenação do conhecimento que nós adquirimos com as informações que eu passei na conversa e fazer a concatenação, né? Concatenar essas informações com os artigos, né? A letra da lei, né? O código seco. E depois a gente passa a um novo assunto e depois no final responder outras questões, ok? Então vamos para a questão. Deixa eu ver qual foi a questão que a gente parou. A gente parou na questão. A gente parou na questão 142 do nosso material, né, sobre o artigo 5º. Então, a gente vai responder a questão 142, a questão 180, a questão 190 e a questão 197. Deixa eu colocar na tela aqui as nossas questões, ok? Só um momento. Cadê as questões? Questão 142. Pronto. Questão 142. Consegui colocar na tela. Está aparecendo? Isso, está aparecendo já. Beleza. A questão 142, ela foi cobrada em 2010 para o concurso do TRE da Bahia, né? E vamos analisar o que diz a questão 142. Ainda que menor de 18 anos, uma pessoa estará habilitada à prática de todos os atos da vida civil, pela colação de grau em curso de ensino superior. Na verdade, a questão 142 a gente já havia respondido na aula anterior, né? Então, com certeza está correta, que eu já comentei essa questão, inclusive. Ok? Vamos para a próxima questão, que é a questão número 180. Deixa eu colocar aqui na tela, tem que abrir. Aí, questão 180 está no outro caderno, né? Caderno 12. A questão 180 está no caderno 12 de questões, tá? Vamos para a questão 180, que é a última questão desse caderno. Pronto. A menoridade cessa aos 21 anos completos. Menoridade cessa aos 21 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Bom, tá errado, totalmente errado. Pode até conferir o gabarito tá aqui, ó. Gabarito errado. Essa questão está errada, primeiro, porque em nenhum momento das nossas conversas anteriores, eu falei em 21 anos de idade. Só aí já está errado. Mas, de acordo com o artigo 5º do Código Civil que a gente estudou, a gente aprendeu que a maioridade, nós conversamos a exaustão sobre as informações relevantes do artigo 5º e a gente aprendeu na conversa que a partir do aniversário de 18 anos, né, que a pessoa adquire os 18 anos completos, conta 18 anos de idade, ela deixa de ser menor porque ela perde a menoridade e passa a ser maior, porque ela ganha aí a maioridade, ok? Então não tem nada de 21 anos não, tá bom? Então tá errada a questão, 2006, Caixa,
técnico bancário. É uma questão antiga? É, mas como eu já disse, não devemos ter preconceitos, porque aqui é para testar os nossos conhecimentos, beleza? Tá. E é uma questão de nível médio que pode sim ser cobrada na sua prova da CESP nível médio, porque esse é o grau de profundidade do conhecimento que cai na prova da CESP. Tá? A maioria das questões são mera literalidade ou mera interpretação do texto seco da lei, né? Letra da lei, ok? Então, agora vamos para a próxima questão, que é a questão número 190. Isso aqui é 180, vamos para a questão 190, que está no caderno 13, tá? Questão 190, caderno 13 do material. Caderno 13 de questões. Vamos lá. Questão 190. Poderá ser concedida por sentença judicial a emancipação do menor de idade de 16 anos. Preste atenção que tem que ter uma interpretação aqui um pouco mais detalhista, né? Ó, a emancipação do menor, poderá ser concedida a emancipação do menor de idade de 16 anos. Então, a pessoa que perceba que é uma pessoa menor de 18, quando ele fala aqui, ó, a emancipação do menor de idade, você tem que ler assim, ó, emancipação da pessoa que tem menos de 18 anos, ponto. Beleza? De 16 anos completos. Então, a pessoa tem menos de 18 e ela tem 16 anos completos, ok? Você não pode interpretar essa questão no sentido de que a questão queria falar sobre o menor de idade que seja menor, que tenha menos de 16 anos. Não, não é isso que a questão está dizendo, tá bom? A questão está falando da pessoa que é menor, né, que tem a menoridade, que então tem menos de 18 anos, e que tem mais de 16 anos, ok? Ou seja, tem 16 anos completos. Então, ó, a emancipação do menor de idade de 16 anos completos que esteja sob tutela poderá ser concedida por sentença judicial. Essa questão aqui, ela é uma questão que muita gente interpreta ela assim rapidamente e acaba errando por causa da interpretação, né? Porque é o seguinte, se você interpretar que se trata de um menor que tem menos de 16 anos aqui, nessa questão, você vai errar a questão. Porque se a pessoa tem menos de 16 anos, o juiz não pode conceder a emancipação para ele conforme nossa conversa sobre o artigo 5º. Agora, se a pessoa tem mais de 16 anos e menos de 18, o juiz pode conceder a emancipação para ele, no caso, por exemplo, como a gente viu, em que o pai e a mãe, um quer conceder a emancipação, o outro não quer. Aí tem uma divergência na família e aí aquela demanda pode ser levada ao Poder Judiciário e aí o juiz vai dar a palavra final, se vai emancipar ou se não vai. Só que o menor tem que ter 16 anos completos. Então, assim, o que a banca está falando aqui é do menor que tenha 16 anos completos, né? Ou seja, a pessoa que tem menos de 18 e mais de 16. Então, o gabarito aqui é correto e esse é o gabarito da banca. Só que se você interpretar rapidamente a questão, você pode chegar à conclusão, muitas pessoas chegaram, no sentido de que aqui seria o menor que tenha menos de 16 anos. E não é isso que a questão está dizendo. Se você interpretar assim, a questão estaria errada. Mas não é essa a interpretação que tem que ser dada ao item. Porque a CESP foi bem clara aqui, tá bom? A emancipação do menor de idade que tenha, né, digamos assim, mais de 16 anos, tá bom? Então, cuidado na hora de interpretar a questão 190. O gabarito da questão 190 é gabarito certo, depois você confere. Agora vamos à última questão que cobre o artigo 5º, que é a questão 197, que está nesse caderno aqui. Questão 197, aliás, a questão 190, que a gente acabou de responder, ela caiu para o concurso do STJ de 2004. Perceba, doutores, que ela é uma questão antiga, mas é uma questão que poderia ser cobrada hoje.
Por quê? Porque ela tem o mesmo grau de profundidade das questões cobradas ultimamente pela CESP sobre o direito civil, que é a literalidade do artigo. Literalidade do artigo, ok? Vamos para a questão 197, que diz o seguinte. Cessará para os menores de 18 anos e maiores de 16 anos completos, cessará para os menores de 18 anos e maiores de 16 anos a incapacidade civil quando tem um colado grau em curso de nível superior. Curso de nível superior. Questão 197. Como a gente conversou, a colação de grau é uma causa que ela serve para emancipar uma pessoa. Se a pessoa cola grau, ela vai se emancipar se ela tem menos de 16 anos. Se ela tem menos de 18 anos, se ela tem menos de 18 anos e cola grau, que é uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil, porque normalmente a pessoa começa com 18, começa com 17 anos na faculdade e não termina, né? Pode existir um caso excepcional aqui e acolá, mas em regra é muito difícil isso acontecer aqui no Brasil, tá bom? Mas se caso acontecer de uma pessoa contar com menos de 18 anos e colar grau, terminar a faculdade de nível superior, ela vai se emancipar. Isso está correto. E o gabarito da questão simplesmente trocou as palavras vai se emancipar por cessará a incapacidade civil. E está correto, porque a emancipação, o efeito da emancipação, nada mais é do que acabar, extinguir a incapacidade civil e conferir ao emancipado a capacidade civil plena. Adiantar-lhe a capacidade civil plena. Ok? Então, assim, a questão 197 está correta, corretíssima. 2004 CESP, Banese, que deve ser um banco, técnico bancário, é um banco, não sei nem onde fica esse banco. Enfim, essa questão 197, ela pode ser cobrada hoje, tá? Porque ela tem o mesmo grau de profundidade das últimas questões cobradas pela CESP. Então, a gente termina aqui de responder as questões do artigo 5º. Agora, vamos ler o artigo 5º para você ver que essas informações que nós passamos e as questões às quais nós respondemos são cobrança de mera literalidade da lei, interpretação da lei, né? Ok? Então, vamos ao artigo? Então, vamos lá ao artigo. Deixa eu voltar a tela aqui, nossa tela do material de apoio. Ok. Nossa tela do material de apoio está aqui. Agora vamos ao artigo 5º. Vamos lê-lo. Artigo 5º é bem simples, né? A menoridade cessa aos 18 anos completos. Olha aqui, falou da menoridade. Então, quando a menoridade cessa aos 18 anos completos, significa que extingue-se a menoridade e inicia-se a maioridade. Ok? Quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, ou seja, quando a pessoa adquire a capacidade civil plena e deixa para trás a incapacidade civil ou a capacidade limitada, como a gente havia conversado. Beleza? Tá, tranquilo. Aí vem o parágrafo único que fala da emancipação. Então, o caput fala de menoridade e maioridade. O parágrafo único, ele fala sobre a emancipação. Olha aí o que o parágrafo único fala. Cessará para os menores, a incapacidade. Nesses casos aqui. Então, perceba que a incapacidade acaba e o menor continua sendo menor nesses casos aqui, tá? Então, olha, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, entende-se, quando um estiver morto, quando um estiver desaparecido, sei lá, algo do tipo, tá? Então,
ou de ambos os pais, quando ambos estiverem presentes ali, ou somente um, quando, sei lá, quando o filho só for filho de somente de mãe, não sabe quem é o pai e tal, ok? Beleza. Tá. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Beleza. Nesse caso aqui, perceba que se trata da emancipação voluntária parental no primeiro momento, que independe de homologação judicial, ou seja, se o pai e a mãe querem conceder a emancipação para o filho, pronto, vai lá no cartório e acabou. Vai no cartório e acabou, está emancipado. É o que a gente já havia conversado. Agora, se o pai e a mãe, eles um quer e outro não quer, tem uma divergência na família, aí beleza, aí o caso vai para a justiça e aí o juiz vai ter que proferir uma sentença de emancipação, vai ter que ouvir o tutor do emancipando, da pessoa que está querendo se emancipar, se o menor tiver 16 anos completos. Beleza? Então o requisito aqui é simples. O menor tem 16 anos completos? Tem. Então os pais podem conceder emancipação ou o juiz pode conceder emancipação. Beleza. O menor não tem 16 anos, tem menos de 16 anos, então não pode conceder emancipação, simples assim. Beleza? Simples assim. Ok. Aqui temos duas emancipações, duas espécies de emancipações. A emancipação voluntária parental, que nós já estudamos ela, e a emancipação judicial, que é a emancipação feita pelo juiz quando existe uma divergência familiar aí sobre a emancipação. Beleza? Tá. Então, aí vem o segundo caso, pelo casamento, que é a emancipação legal matrimonial. Ok. Pelo exercício de emprego público efetivo, beleza, que é a emancipação legal também, é uma das hipóteses de emancipação legal. Pela colação de grau em curso de ensino superior, ok, também é uma hipótese de emancipação legal. Pessoa colou grau em curso de nível superior, vai se emancipar. Aí, o último, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego. Desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Então, aqui a emancipação legal baseada na economia própria do menor. Se ele desenvolver um estabelecimento civil ou desenvolver um estabelecimento comercial, aí vender alguma coisa, produzir alguma coisa empresarial. Ou então, se ele for contratado por uma empresa para trabalhar na empresa e em qualquer uma dessas hipóteses, ele tem que ter economia própria, que significa ter pelo menos um salário mínimo por mês. Okay? Aí a gente citou o exemplo lá do Planeta das Gêmeas, que ganha mais de 1 milhão por mês, um ganho estimado de mais de 1 milhão por mês, porque eles têm inúmeros acessos no canal do YouTube, né? A Melissa e a Nicole, se eu não me engano. A gente até colocou a imagem do canal delas e tudo mais, né? A gente citou o exemplo. Beleza. Então, assim a gente termina o artigo 5º. Eu pensei que ia demorar um pouco mais, mas foi rápido. Na verdade, não foi muito rápido, né? Demorou um pouco. Tá. Então, assim a gente termina o artigo 5º. Vamos emendar, vamos dar continuidade à aula e começar a falar sobre o artigo 6º, ok? Vamos começar a falar sobre o artigo 6º. Então, vamos aqui para a visão panorâmica. Artigo 6º. Perceba, o artigo 6º, doutores, ele fala sobre o fim da personalidade. O artigo 7º fala sobre a morte presumida. O fim da personalidade é a morte.
a personalidade acaba com a morte, né? A gente estudou, volta aqui, volta aqui. A gente estudou nas aulas anteriores que a personalidade, o início da personalidade, a gente estudou o conceito e a gente estudou o início da personalidade, quando é que inicia a personalidade. A personalidade inicia-se com o nascimento com vida, beleza? Para a pessoa natural, né? Ok. Só que o nascituro tem resguardados os seus direitos desde a concepção, beleza? Aí agora, no artigo, a gente estudou isso no artigo 2º. Agora, no artigo 6º e 7º e 8º, nós vamos estudar sobre o fim da personalidade, né? Nós vamos estudar sobre o fim. Então, a pessoa nasceu com vida, inicia-se a personalidade. A pessoa morreu, encerra a personalidade, extingue a personalidade da pessoa. Beleza? Ok. Só que perceba que quando a pessoa nasce com vida, inicia-se a personalidade dela. Só que o nascituro, que ainda não nasceu com vida, ele tem alguns direitos resguardados aí, de acordo com a teoria majoritária, que é a teoria concepcionista. Beleza. Quando a pessoa morre, acaba a personalidade, só que ainda assim, depois da morte da pessoa, existem, permanecem, subsistem alguns direitos da personalidade ainda. Beleza? Tá. A gente vai estudar isso agora. Então, vamos começar com o artigo 6º. Então, vamos lá. Artigo 6º. Como a gente disse, o artigo 6º fala sobre o fim da personalidade. O fim da personalidade se estabelece, acontece com a morte da pessoa natural. Então, a pessoa natural morreu, acabou a personalidade dela. Não tem mais personalidade. Não tem mais personalidade, não tem mais capacidade, não tem mais nada disso, tá? Ok. Só que existem 3 tipos de mortes. Tipo assim, as pessoas pensam que só existe um jeito de morrer. Não. Existem vários jeitos de morrer. Tá? Existem pelo menos 3 tipos de morte. Nós temos a morte natural, ok? Que ela pela ciência, pelo atual estágio da ciência que nós vivemos hoje, é uma morte que realmente aconteceu, daí o nome morte real, ok? Beleza. Temos a morte presumida com a declaração da ausência da pessoa, que é quando a pessoa desaparece, ninguém sabe o paradeiro da pessoa, ela não deixa notícias. E aí, nesse caso, vai ser declarada a morte dela depois que for declarada a ausência. Isso aí leva longos anos, tá? Beleza. E temos a morte, ou uma morte presumida, sem declarar a ausência da pessoa, né? Então, primeiro, nós temos a morte natural, em que existe um corpo, que é analisado esse corpo e tudo mais. E temos a morte presumida, em que na qual não existe um corpo, não se encontra o corpo da pessoa para se atestar se ela realmente morreu, mas aí, como não se encontra o corpo da pessoa, presume-se que ela morreu. É uma presunção relativa de que a pessoa morreu. Tá. Essa presunção de que a pessoa morreu é um outro tipo de morte. É a morte presumida. Só que a morte presumida, ela vai ser declarada depois que for declarada a ausência dessa pessoa, ou a morte presumida vai ser declarada mesmo se não for declarada a ausência dessa pessoa. Tá bom? Beleza? Então, 3 tipos de morte. Morte real, morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem declaração de ausência. No artigo 6º está prevista a morte real, ok? A morte real é a morte encefálica, é a morte do cérebro da pessoa, né? É a morte cerebral. Se o cérebro da pessoa morre, pronto, vai ser declarada a morte real da pessoa, tá? E aí, de acordo com a Lei 9434 de 1997, lá no artigo 3º dessa lei, a morte real
ela tem que ser atestada por 2 médicos, a morte cerebral. Tem que ser atestada, né, para dizer se o cérebro da pessoa está funcionando ou se não está funcionando. Quem tem que dizer isso são 2 médicos, por meio de um laudo médico. Okay? Aí depois que for declarada a morte cerebral da pessoa, vai ser registrado esse fato no cartório. Tá bom? Beleza? Tá. De acordo com o artigo 9º, inciso 1 do Código Civil, essa morte tem que ser registrada em cartório. Não vai ser averbada, vai ser registrada. Mais para frente a gente vai entender o que é averbal, o que é registrar. Tá. O fato é, morte real. O que é a morte real? A morte real é a morte cerebral, ou seja, é a morte encefálica, quando o cérebro da pessoa para de funcionar. Beleza? Tá. Ok. Então, perceba que a morte cerebral é uma morte que tem que ser constatada por médicos. Beleza? E depois registrada em cartório. Então, significa dizer que existe um corpo a ser analisado pelos médicos. Então, a morte cerebral é aquela em que existe um corpo e os médicos analisam esse corpo e certificam, atestam que realmente o cérebro daquela pessoa humana não mais funciona. E aí é declarada a morte real da pessoa e isso é registrado no cartório e sai aquilo que a gente chama, né, que a gente conhece aqui no Brasil como por certidão de óbito, que é lavrado em cartório. Beleza? Ok. Então, morte cerebral é isso. E morte cerebral, como a gente viu, é uma das hipóteses em que acaba a personalidade da pessoa. A morte ceifa a vida da pessoa, ceifando também a personalidade da pessoa. Beleza? Aí eu tenho um exemplo aqui, eu coloquei um exemplo no nosso material. A atirou em B, matando-o. A polícia levou o corpo ao IML e os médicos analisaram o corpo e atestaram a morte cerebral. É um exemplo clássico de morte real. Beleza? Ah, morte real que tem corpo. É isso mesmo. Morte real que tem corpo e a pessoa deixou... o cérebro da pessoa parou de funcionar. Como eu já disse, espécies de morte no Brasil é um esquema ilustrativo que eu coloquei aqui no material. Morte real, morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem declaração de ausência, que são 2 casos, tá? Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os resquícios da personalidade do morto. Tipo assim, a pessoa morre, acaba a personalidade da pessoa. Beleza. Só que alguns direitos da personalidade continuam existindo para essa pessoa que já está morta. Beleza? Simples. Por exemplo, vamos supor, Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele tem direito ao nome igual a qualquer pessoa. Beleza. Roberto Carlos é o rei da música, né? Rei do pop. Roberto Carlos tem direito à sua imagem. Isso tudo é direito da personalidade. Igual a qualquer outra pessoa. Beleza? Só que eu peguei Roberto Carlos porque o Roberto Carlos é uma pessoa bastante conhecida no Brasil. Ok. Aí vamos supor, Roberto Carlos vem a óbito. Não, vamos deixar Roberto Carlos de lado. Vamos deixar Roberto Carlos, porque ele está vivo ainda, né? Então não vamos trabalhar esse exemplo, não. Vamos trabalhar outro exemplo. Outro exemplo. Tim Maia. Tim Maia, ele era uma pessoa bastante conhecida no Brasil. Infelizmente, Tim Maia morreu há muito tempo atrás. Tim Maia, perceba que ele morreu, mas todo mundo ainda lembra dele, como se ele tivesse aqui entre nós. Esses dias mesmo eu escutei uma música dele, uma música sensacional dele, e eu lembrei assim da imagem dele, lembrei da voz, lembrei de tudo. Mesmo ele estando morto. Então perceba que o nome e a imagem do Tim Maia ainda são preservadas atualmente. Então, se uma pessoa começar
começar, a pessoa chega lá em rede nacional, começa a xingar a Tim Maia e começa a causar dano moral para a família, falando que Tim Maia é isso, que Tim Maia é aquilo, sendo que não tem nenhuma prova contra ele, denegrindo a imagem do Tim Maia e etc, etc. Perceba que essa pessoa estará prejudicando, causando lesão, causando prejuízo ao nome do Tim Maia, que já está morto, e a imagem de Tim Maia, que é uma pessoa que já está morta, enterrada, ok? Pelo menos, aliás, morta, enterrada não, mas a pessoa está morta, beleza? Tá bom. Só que, perceba que a pessoa está morta, não tem personalidade, mesmo assim alguns direitos ainda estão garantidos para essa pessoa. Exemplo, direito ao nome, direito à imagem. Foi só um exemplo aqui que eu quis ilustrar a situação para vocês. O nome dessa situação que eu trouxe aqui significa resquícios de personalidade do morto. Beleza? Então, resquícios de personalidade do morto significa alguns direitos da personalidade ainda estão resguardados, mesmo se a pessoa estiver morta, mesmo se a pessoa não tiver mais a personalidade dela. Ok? É igual o nascituro. O nascituro, ele nem nasceu com vida, ele não tem os direitos deles resguardados, os direitos de personalidade, nome, vida, sepultura, imagem, etc, etc, direitos resistenciais de personalidade. Não tem? Tem. Então, beleza, é quase que o mesmo raciocínio aí, tá bom? Tá. O exemplo que eu tenho para te dar baseado no Código Civil é o artigo 12 do Código Civil e o artigo 20 do Código Civil, porque esses artigos dizem que quando uma pessoa sofre uma ameaça ou uma lesão, né? Ou seja, ela se fica prejudicada por um ato ou uma ação de uma outra pessoa, né? Vamos supor, João vai lá e começa a denegrir a imagem e o nome de Pedro. Pedro pode ingressar com uma ação na justiça para que João pare de denegrir a imagem e o nome de Pedro. Simples assim. Mas e se Pedro estiver morto? Se Pedro estiver morto? Aí quem tem esse direito é os parentes, né? Cônjuge, filho, etc, etc. Que é listado lá, esses parentes são listados lá no artigo 12 e artigo 20. Então perceba que o próprio Código Civil reconhece que mesmo se a pessoa estiver morta, ela pode, a imagem dela e o nome dela, construídos enquanto viva, podem sofrer ameaças e lesões. E nesses casos, como a pessoa já está morta, ela não pode ingressar na justiça, né? Aí nesse caso, os parentes, né, cônjuge, filhos e etc, etc, podem ingressar com uma ação judicial para que o infrator pare de infringir o ordenamento jurídico, causando prejuízo à imagem do morto e o nome do morto. Beleza? Ok. Então, isso é resquício de personalidade. Então, a gente já aprendeu o que é a morte real e o que é resquício de personalidade. E a gente aprendeu, uma das informações mais importantes é que a morte causa o fim da existência da pessoa e de sua personalidade. E de sua capacidade, consequentemente. Beleza? Tá. Agora, vamos estudar o artigo 7º. Né? O artigo 7º fala da morte presumida. O artigo 7º fala da morte presumida. E a morte presumida é uma outra espécie de morte na qual não existe o corpo. Tá? Então, tem dois tipos de morte presumida. A morte presumida sem a declaração de ausência e a morte presumida com a declaração de ausência. Bom, a morte presumida sem a declaração de ausência é uma morte presumida, digamos assim, menos burocrática. Né? Ela é uma morte presumida que não exige tanto tempo para o juiz declarar a morte presumida. A morte presumida quem declara é o juiz. Só aí você já tira, né? Na morte real não tem juiz não, doutores. Morte real não tem juiz falando não.
A morte real é o seguinte, a pessoa morre, o médico vai lá, pega o corpo, analisa, tá morto, o cérebro não funciona mais? Não funciona mais. Então beleza, eu atesto que a pessoa morreu às horas tais, do dias tais. Aí vai pegar essa declaração do médico, vai para o cartório e registra o óbito no cartório e pronto, acabou. Não tem juiz, não existe juiz falando. O juiz não fala nada aí, beleza? Tá. A morte presumida, o juiz que tem que falar. Então, olha, perceba. Só aí você tira que a morte presumida já é bem mais burocrática, né? Porque é um juiz que tem que falar. Já é mais burocrático. Beleza. Só que, dentre os dois tipos de morte presumida, uma é ainda mais burocrática do que a outra. A morte presumida sem declaração de ausência, ela é menos burocrática. Ela é burocrática porque tem um juiz que tem que falar e tal, só que ela é menos burocrática, porque existe uma outra morte presumida, que é a morte presumida com declaração de ausência, que é bem mais burocrática, precisa de esperar anos e anos e anos na justiça aí para que seja declarada a morte presumida. Por quê? Porque é possível que o ausente, a pessoa desaparecida, que está sendo declarada presumidamente morta, é possível que ela não esteja morta e que ela retorne ao mundo dos vivos. Beleza? Ok? Tá. Então, beleza. Morte presumida sem declaração de ausência. Na morte presumida sem declaração de ausência, nós temos duas hipóteses, né? Nós temos duas hipóteses em que é possível declarar a morte presumida sem a declaração de ausência, sem dizer que aquela pessoa sumiu, que ela está desaparecida e sem esperar que se passe longos e longos anos, ok? São duas hipóteses. Primeiro, quando a pessoa estiver em perigo de vida, e segundo, quando a pessoa estiver passando por um estado de guerra, ok? Então, morte presumida sem declaração de ausência são dois casos. Primeiro, ou a pessoa está em perigo de vida, como um desastre, um acidente de avião, uma coisa assim, ou a pessoa está em guerra, beleza? Tá. Então vamos detalhar essas duas hipóteses. Primeiro, quando a pessoa desaparece e não se encontra o corpo da pessoa, não tem notícia do corpo da pessoa, e ela está em alto ou iminente perigo de vida ou significativo perigo de vida. Nesse caso, vai ser desnecessário aguardar longos e longos anos para se declarar a ausência da pessoa, nomear curador dos bens do ausente, declarar sucessão provisória, depois declarar sucessão definitiva. Não vai se esperar anos e anos para isso. Não se espera nada disso. Simplesmente analisa se a pessoa está em perigo de vida e declara a morte presumida da pessoa. Só que tem que ter alguns requisitos. Outro requisito que eu coloquei aqui. É necessário que a pessoa esteja em perigo de vida, um perigo de vida real, uma previsão de morte iminente daquela pessoa. Porque muita gente, perigo de vida não pode ser falado como perigo de vida, tem que ser perigo de morte, perigo de vida, perigo de morte. Eu quero lá saber se é perigo de vida ou perigo de morte. O fato é, na lei está escrito perigo de vida. E você tem que entender como perigo de vida quando a pessoa está em uma situação em que é iminente a morte daquela pessoa. É muito provável que aquela pessoa vá morrer. É muito provável que a pessoa vai morrer iminentemente. Beleza? Tá. Então, perigo de vida é isso. A pessoa tem que estar em perigo de vida. Ou seja, a morte daquela pessoa é extremamente provável e iminente. Beleza? Tá. A outra coisa que é necessário é que aquele perigo de vida cause provavelmente a morte da pessoa. Tá? Então tem que ser um perigo de vida real que cause provavelmente a morte da pessoa. Seja muito provável a morte daquela pessoa. Praticamente um está alinhado ao outro aqui, tá bom? E a outra coisa é necessário que as autoridades esgotem
todas as buscas pelo corpo daquela pessoa e todas as averiguações nos corpos encontrados, ok? Então, vamos supor um acidente de avião. A pessoa sofre um acidente de avião e aí tem 100 corpos lá, procura todos os corpos, não encontra o corpo da pessoa. Então, foram averiguados todos os corpos. Não encontrou o corpo daquela pessoa que está desaparecida. Ou então, foram averiguados, tinha 80 corpos, mas só encontrou 50. Beleza? Buscou, praticou todas as buscas e não encontrou o corpo. Ok? Aí, se não encontrou o corpo da pessoa, fez todas as buscas e não encontrou o corpo da pessoa, vai ser uma hipótese aí de cumprir um dos requisitos. O segundo requisito é necessário que o juiz profira uma sentença declarando a morte presumida da pessoa, tá? E nessa sentença desse juiz, o juiz vai ter que falar, olha, eu não sei qual foi o dia exato que a pessoa morreu, nem a hora exata que a pessoa morreu. Ou eu sei qual foi o dia, mas eu não sei qual foi a hora. Beleza. Mas então, o juiz, como ele não sabe, ele vai ter que falar provavelmente a hora. Beleza? Provavelmente a hora. O juiz vai ter que aí, pela sua experiência como juiz, etc e tal, ele vai ter que dizer mais ou menos, ou baseado-se em alguma informação médica, dizer mais ou menos quando qual o horário que a pessoa morreu. Tá bom? Beleza. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Ó, eu coloquei até uma imagem aqui para ilustrar bem essa hipótese. Aqui, ó. Lembra uma vez que aconteceu um acidente com a equipe de futebol chapecoense lá de Santa Catarina, que estava viajando para a Colômbia em 2016, num avião da empresa aérea chamada Lamia? Eu coloquei até a imagem aqui para vocês. Nesse exemplo, é possível, se não, por exemplo, se tivesse uma pessoa dentro daquele avião que não tivesse sido encontrada, não fosse encontrado o corpo daquela pessoa, queimou, sei lá, aconteceu qualquer coisa, não encontrou, poderia se declarar a morte presumida sem declaração de ausência. Ou seja, poderia se declarar a morte presumida de modo menos burocrático. Ok? Seria declarada a morte presumida sem precisar declarar a ausência, sem precisar esperar anos e anos para declarar a ausência. Simplesmente ingressa com a ação na justiça, declara a morte presumida daquela pessoa e acabou. Beleza? É o exemplo lá do acidente que aconteceu com o avião da Lamia. É uma empresa que saiu lá da Bolívia e com direção à Colômbia. Só que quando estava chegando perto da Colômbia, perto de Medellín, o avião caiu, né? Eu até coloquei as informações aqui, ó. Avião Lamia com equipe de futebol chapecoense de Santa Catarina decolou de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, com destino a Medellín e caiu próximo ao destino, deixando 6 feridos e 71 mortos na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, terça-feira, por volta das 1h15 da manhã, horário de Brasília. Vou até colocar aqui, ó, hora de Brasília. Beleza? Então, nesse caso, foram encontrados todos os corpos, né, segundo as informações dos sites aqui do Brasil que publicaram essas informações, foram encontrados todos os corpos, então não foi declarada nenhuma morte presumida. Na verdade, como achou o corpo e verificou que havia a morte cerebral, os médicos atestaram a morte cerebral, então foram feitas as certidões de óbito, tudo certinho. Não foi necessário declarar a morte presumida das pessoas, tá bom? Simplesmente declarou que as pessoas morreram por morte real, ok? Porque foi encontrado o corpo. Só que esse caso do acidente é um caso em que, se não tivesse encontrado o corpo da pessoa, seria possível declarar a morte presumida sem declarar a ausência, sem esperar anos e anos na justiça para declarar a ausência. Simplesmente declara a morte presumida e acabou, porque é extremamente provável que a pessoa morreu num acidente desse, ok? Beleza? Embora tenha tido 6 pessoas que não morreram, né, segundo as informações aqui, essas 71 pessoas morreram e se achou o corpo, beleza, você vai lá,
Ó, 71 pessoas aqui, ó, achou o corpo das 71 pessoas? Beleza, então as pessoas estão mortas, realmente estão mortas, já achamos o corpo e tal. Agora, dessas 71 pessoas, se não tivesse achado o corpo, cara, era extremamente provável que a pessoa estava morta. É muito difícil a pessoa estar viva. Então aí vai ter que presumir que a pessoa está morta. Por isso vai declarar a morte presumida. E como é muito provável mesmo que a pessoa esteja morta, não precisa de esperar anos e anos na justiça para declarar ausência e sucessão dos bens, curadoria dos bens e tal, tal. Não precisa, tá bom? Declara a morte presumida e acabou. Eu já estourei meu tempo limite. Vou fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta para continuar falando aí sobre a morte presumida do artigo 7º, beleza? Daqui a pouco a gente volta.